Esta é a Rádio Brasil Atual. Agora são 8 horas e 20 minutos e vamos conversar com o jurista, professor de Direito Constitucional da PUC São Paulo, Pedro Serrano. Bom dia, Serrano. Bom dia. Serrano, ontem a gente teve mais uma declaração do presidente Jair Bolsonaro, dessa vez em entrevista ao programa Brasil Urgente da TV Bandeirantes, minimizando a pandemia de coronavírus, dizendo que o vírus é igual uma chuva, ele vem e você vai se molhar, mas não vai morrer afogado, disse ele, entre outras coisas. A gente já vê aí um quadro quase de conflito federativo entre as ações e declarações do presidente e as ações dos governos estaduais e dos municípios também. Aliás, conflito dentro do próprio governo, já que o Ministério da Saúde diz uma coisa e o presidente diz outra. Como que você vê esse quadro todo dentro desse nosso cenário aí, em que há uma preocupação muito grande em relação à saúde pública, Serrano? Tem várias dimensões, né, dessa conduta, né? Mas aqui, talvez ninguém esteja observando, é o descumprimento pelo presidente da Constituição e dos seus deveres institucionais. Uma situação de pandemia, uma situação de emergência, todos nós temos direitos normais nossos do dia a dia com algum tipo de restrição. Por exemplo, a maioria de nós está fechada em casa, ou a parte de nós está fechada em casa, não sai de casa, não circula. Se eu quiser ir agora para a Europa, eu não vou conseguir. Se eu quiser ir para outro estado, eu vou ter dificuldade de ir. Ou seja, você tem restrições à circulação, né? Você tem restrições a outros direitos. As empresas podem ter bens requisitados pelo Estado, etc. O presidente da República ele tem que entender que nessa situação, ele não é uma situação normal. E ele também, direitos e as prerrogativas normais que ele tem em tempos de normalidade. Em tempos de normalidade, ele pode expressar o que ele pensa com relativa liberdade, formular políticas públicas também com um certo espaço de liberdade. Nessa situação, não. Ele não tem a opção entre seguir ou não os órgãos científicos, os órgãos de saúde. Ele é obrigado pela Constituição a ter uma postura laica, a garantir a saúde de todos, adotando a postura mais segura possível no sentido de preservação do direito à vida e o direito à saúde. Portanto, ele tem a obrigação constitucional de seguir a orientação da ciência e dos órgãos científicos que representam a maioria do pensamento científico, ou o seu consenso. O presidente Bolsonaro hoje é praticamente o único do mundo. Tem o sujeito da Bielorrússia, a Suécia já está recuando na sua política de flexibilização. Portanto, não tem sentido, quer dizer, ele ter essa postura no sentido racional, mas também não tem sentido no sentido institucional, no que ele deveria cumprir, que é cumprir a Constituição. Ele está agindo de forma inconstitucional, de forma ilícita, e isso parece que não tem a menor importância para ele, né? Ao que parece, não. E Serrano, você é uma das pessoas que assina, junto com outros advogados, uma ação que foi protocolada no STF na terça-feira para que o Sistema Único seja autorizado a controlar leitos privados de UTI e crie uma fila única, né? Leitos públicos e privados. Eu queria que você falasse da importância dessa ação que foi protocolada, né, pelo PSOL. Pois é, porque nós estamos em momentos, como eu falei, de legalidade extraordinária. Nós não estamos no momento necessariamente de estado de exceção. Nós só vamos ingressar no estado de exceção, um regime autoritário, se os governos ou o governo abusar dos seus poderes nesse período extraordinário. Se não, o que nós estamos passando no país é uma reação normal da democracia e da Constituição a um momento extraordinário. A ordem democrática constitucional, ela prevê mecanismos extraordinários para momentos extraordinários.
E é o que nós estamos passando. Como eu falei, todos nós temos algum nível de restrição de algum direito nosso em favor do direito maior nosso, que é o direito à saúde. Também o direito à propriedade é restrito nesses períodos. O inciso 25 do artigo 5º da Constituição Federal, que é o artigo que defere o direito de propriedade a todos, ele prevê que em períodos de emergência o poder público pode requisitar bens, serviços, equipamentos, instalações e pessoal dos particulares para atender a emergência, podendo realizar a indenização depois do período de emergência. No Brasil, só para as pessoas entenderem qual que é o problema, nós temos 1/4 da população que, por ter convênio médico ou recursos financeiros, tem acesso a 56% dos leitos de UTI, enquanto nós temos 3/4 da população que só tem acesso pelo SUS a cerca de 44% dos leitos de UTI. O índice nosso de número de leitos de UTI para cada 10 mil habitantes, 2,6 leitos, não é um índice ruim. Ele é maior do que o da França, maior do que o da Itália, do que o do Reino Unido. Então, não é um índice tão inadequado. O problema nosso é a má distribuição geográfica e social desses leitos. Nós temos que entender que uma pandemia não é nunca um problema de saúde individual. Só tem solução se for uma solução coletiva. Eu vou te explicar. Todos nós sabemos que o grande problema dessa pandemia é o curto-circuito que ela causa ou pode causar no sistema de saúde. O que significa dizer, ela colapsa, ela pode colapsar o sistema de saúde. Se ela colapsar o sistema de saúde, ou se ele tiver problemas, vai atingir a todos, mesmo até os que já estão imunes ao vírus. Porque se eu sofro um acidente, se eu tenho uma apendicite, eu chego no hospital, mesmo que eu esteja com dinheiro, mesmo que eu esteja com ordem judicial, mesmo que eu esteja qualquer coisa, eu não sou atendido. Para evitar isso, a sociedade tem que usar todas as suas armas. E uma das suas armas é a boa gerência do sistema de leitos. Para isso é importante que haja uma coordenação, protocolos unificados e que haja acesso a todos, né? Porque, essencialmente, uma vida não pode valer mais do que a outra porque ela tem dinheiro, por um lado. Por outro lado, se não houver coordenação eficiente e unificada, o sistema não funciona bem para todos. Para todos. Então, é importante ver isso. No mundo, isso que nós estamos pleiteando já está acontecendo. Itália fez isso, Espanha fez isso, Irlanda fez isso, a Austrália agora fez isso, e até os Estados Unidos, em alguma medida, têm feito isso. Portanto, não é como um outro órgão mais extrema-direita falou, como se fosse uma medida socialista ou coisa do gênero. Isso é bobagem. O Trump não é socialista. Então, o que nós estamos é numa situação de pandemia onde é necessário esse tipo de medida. Então, a ideia é os órgãos públicos requisitarem esses bens e darem para a organização do SUS. Para você ter uma ideia, a Universidade de Harvard realizou uma pesquisa no Brasil e indica essa medida a ser adotada a partir de daqui a poucos dias. Também a Faculdade de Medicina, ontem, da USP, soltou uma nota técnica, um grupo de estudos sobre convênios particulares, etc., onde ela indica essa medida. Ou seja, os técnicos, os cientistas estão indicando essa medida. E a nossa ação pretende o quê? Exatamente fixar que nós ainda estamos no Estado de Direito. E Estado de Direito significa que o governante não tem opção, numa hora dessa, entre agir ou não agir. Ele é obrigado a agir.
E nós não estamos pedindo autorização, nós estamos pedindo que os governantes, ao surgir a necessidade, sejam obrigados a realizar a requisição de leitos de UTI e o que mais for necessário das entidades privadas para atender a população. Serrano, a Marilu Cabanhas aqui está trabalhando remotamente e porque estamos cumprindo as determinações aí do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde e também as recomendações, e ela tem uma pergunta para você. Ok. Olá, Serrano, bom dia. Eu gostaria de repercutir com você, Serrano, a fala do ex-presidente Lula numa entrevista coletiva dada ontem à mídia independente. Ele disse o seguinte, que o Brasil não pode ser governado por um maluco, uma pessoa que não tenha bom senso, que ele está passando insegurança. E ele disse ainda que o Partido dos Trabalhadores está analisando um pedido de impeachment do presidente Bolsonaro. A gente sabe que existe uma nota de repúdio entre vários partidos de esquerda, várias lideranças de esquerda. Queria que você falasse sobre essa possibilidade do pedido de impeachment nesse momento que a gente está passando nessa pandemia de coronavírus. Como é que você vê essa possibilidade? Bem, eu sempre tive uma posição, quem me conhece no meio jurídico sabe, mais conservadora em relação ao impeachment. Eu sigo, vamos dizer, uma linhagem de pensamento que é de um grande teórico do direito anglo-saxão, chama Ronald Dworkin, onde ele, vamos dizer, tem um ponto de vista sobre impeachment, em que ele, a figura de linguagem para as pessoas entenderem que ele usa em relação ao impeachment, é que o impeachment no presidencialismo constitucional tem o mesmo sentido de você usar uma arma nuclear numa guerra. Ou seja, ele só deve ser uma medida utilizada em situação de emergência, em situação absolutamente excepcional. Para você ter uma ideia, Marilu, a palavra golpe para designar impeachment banalizado, incondicional, como que houve da presidente Dilma, não foi criado pela juventude progressista brasileira. Foi criado por Ronald Dworkin, num artigo que ele escreve no fim da década de 90 para a revista The New Yorker. Ronald Dworkin é considerado um dos maiores filósofos do direito do século XX. Agora, então, portanto, eu sempre tive um freio de mão puxado, vamos dizer assim, nessa mania nacional de ficar banalizando impeachment. Mas, nesse caso, o que nós estamos é exatamente numa situação de emergência, inclusive declarada oficialmente. Uma situação absolutamente atípica. Mas é atípica, tão atípica, que o mundo está parado. E nós temos um presidente da República que tem estimulado, vamos dizer, as pessoas a romperem as orientações do sistema de saúde, das autoridades sanitárias. Isso é muito grave. Isso é, a meu entender, em tese, aparentemente, o cometimento de um crime comum, que é o crime de pandemia, e, para mim, também, um atentado grave à Constituição. Portanto, está caracterizado crime de responsabilidade que seja o impeachment. Tenho dúvidas, no plano real, se o impeachment vai ser a medida adequada na medida em que demora um tempo natural que o processo tem que ter para poder atingir o seu fim, que é afastar o presidente. Mas, de qualquer forma, no plano jurídico, eu creio que está caracterizado o elemento jurídico, sim, do crime de responsabilidade. Serrano, muito obrigado aqui pela sua participação no Jornal Brasil Atual, e a gente vai conversar outras vezes aí, porque essa crise, né, não só uma crise do ponto de vista da saúde pública, do ponto de vista socioeconômico, mas político também vai continuar. Muito obrigado, Serrano. Muito obrigado. Conversamos aqui com o jurista e professor de Direito Constitucional da PUC de São Paulo, Pedro Serrano. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.